Vamos lá fazer mais uma questão? Aqui, o que que diz aqui o problema, né, ainda falando sobre magnetismo. Ele fala o seguinte: considere dois ímãs em forma de barra fixados um ao lado do outro, de forma que o polo norte de um esteja ao lado do polo sul do outro e separados por uma pequena distância aqui na figura, né? E aqui ele pergunta o seguinte: descreva as principais características do campo magnético que se forma na região entre os polos norte e o polo sul do ímã. Então ele quer que a gente descreva, né? Então o que que acontece aqui com o campo magnético entre esses dois ímãs aqui no caso? Seria essa areazinha aqui, vou até colocar aquela em amarelo, né, para você enxergar melhor. Ele quer saber aqui, como é que fica o campo magnético aqui nessa área aqui em amarelo, né? Vamos tentar, vamos pensar, vamos raciocinar aqui como é que acontece isso. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, vamos aqui desenhar um pouco maior aquela brincadeira, né? Então eu vou desenhar só aquela parte aqui do ímã, que no caso seria o sul, né? Então, aqui seria o sul magnético, e aqui tem o norte magnético ali, vamos colocar em vermelho como está lá. Então, aqui tem o norte magnético, né? Aquela barra ali está aqui, então aqui está o norte magnético. O que que a gente sabe? A gente sabe que quando tem dois ímãs aqui, no caso, de nomes diferentes, vai ter o quê? Vai surgir aqui um campo magnético. Quem sabe que o campo magnético nasce no norte e morre no sul? Eu vou até colocar aqui, tentar fazer isso aqui de uma forma mais. Então aqui vai surgir umas linhas de campo magnético para indicar a direção do campo, tá? Então o campo magnético ele está indo da onde? Do norte para o sul. Então a direção do campo magnético está vindo nessa direção, porque o campo magnético ele sai do norte, né? E no polo sul magnético o campo entra. Então, nessa região aqui, especificamente no meio ali dos dois ímãs, né, nesse quadradinho aqui, digamos assim, o que acontece com o campo magnético aqui? Bom, sabemos então que a direção ela é horizontal, né, então vou até escrever isso. Então a gente sabe que no caso que a direção do campo magnético ela é horizontal. O sentido aqui no caso seria do norte magnético aqui para o sul magnético, tá? É a direção aqui. E aí o que mais? A gente sabe que esse campo elétrico, como aqui a distância entre esses dois ímãs não muda, então eu sei que o campo magnético ali, ele é uniforme, tá? Então o campo magnético ali no meio, ele vai ser uniforme porque a distância entre os dois ímãs não muda. Então a gente pode escrever que o campo elétrico ali, ele é uniforme. E mais ainda, a gente pode falar que o campo elétrico ali possui um valor constante, tá? Então aqui o valor do campo magnético ali no meio, ele vai ser constante. Nossa, professor, a gente pode falar tudo isso? Pode falar tudo isso. Então aqui nós temos a direção, nós temos o sentido, sabemos que o campo elétrico ali no meio é uniforme e o valor do campo magnético é constante, porque, repito, né, porque esses dois ímãs aqui, ó, eles mantêm a mesma distância. Como eles mantêm a mesma distância, não vai sofrer nenhuma mudança na sua intensidade ou tão mesmo na sua direção, tá? Então, sempre que a gente tem dois ímãs fixos, no caso, a gente quer analisar uma região específica, por exemplo, é só a gente analisar, perceber essa relação aqui, né, saber que o campo magnético ele nasce no norte, que no caso, e morre aqui no sul, tá? Bom, ele pediu para a gente descrever, nós fizemos a descrição aqui do campo magnético aqui entre esses dois ímãs. Bacana? É isso.